Receita do... Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou estar iniciando aqui o nosso webinar de Inside Sales, do básico ao avançado. Vou dar uns 5 minutinhos aqui para todo mundo conseguir entrar aqui. Enquanto isso, vou estar apresentando aqui os nossos convidados aqui. Eu sou Sandro Wegner, diretor de expansão aqui no Pipe Run. E eu vou estar conversando aqui com o Dario, né, o Dario Camilo, head de vendas da Volut, o Marcos Pâncaro, CEO e fundador da Frantic, e o Patrick de César, aí, CEO da Driva. Acertei a pronúncia de todo mundo aí, certinho aí, pessoal? Acertou. Raríssimo, mas acertou isso. Não, Dario, eu te acompanho nas redes sociais aí, eu peguei várias lives tuas aí, eu fiquei na dúvida até qual era a pronúncia certa aí do teu nome aí, mas eu vou no português básico aqui, né? Boa. Mas também já deixando avisar a nossa audiência aí que nos ajudem, hein, mandem perguntas, tá? A ideia é que a gente, ao final, reserve aí uns 10, 15 minutinhos, conforme for o volume de perguntas, para a gente estar passando para os nossos convidados aqui, né? E também, bom falar, é uma honra estar aqui com vocês aqui, eu acompanho vocês direto aí não só nas redes sociais, mas os negócios de vocês também, Driva, Frantic, Volut, e eu acho que a gente tem tudo aqui para fazer, acho não, né? Tenho certeza que a gente tem tudo aqui para fazer um masterclass aqui muito legal. Se preparem, né? Nos acompanhem, né? Vai ter a segunda edição aí, tomara, quem sabe, aqui não se torne um evento recorrente aí, sempre procurando trazer novidades, insights, ideias boas aí para contribuir com o nosso cliente, a nossa audiência e tudo mais, né? Hoje aqui a gente vai estar falando de tópicos, né? Hoje nós vamos focar no Inside Sales, tá? E vamos estar falando sobre canais de aquisição para geração de leads. Eu vou puxar o assunto aqui, nós vamos debater aí, trocar uma ideia. Vamos fazer isso aqui num formato mesa de bar, né? Ninguém aqui está tomando cerveja, mas vamos tentar fazer como se a gente tivesse, né? Para sair um papo descontraído e agradável, que todo mundo possa aproveitar bastante. Leads gerando e agora, né? Métricas do SDR, bem importante também, poder medir os resultados, medir a equipe, fazer planejamento e tudo mais. Sales Stack, e aí, o que a gente tem como necessário, o que cada um acha aí, vamos ver se a gente consegue contribuir aí com, isso é uma parte que muito me cabe aqui também, né? Onde entram os dados e como eles podem garantir a eficiência em todo o processo comercial. E aí, sobrando um tempinho, aí vamos falar de Market Fit também, para a gente poder estar aí também debatendo sobre preparação de equipe, e todo mundo tá alinhado, porque é bom trabalhar com o que se gosta, vender produto que a gente admira, que isso também faz todo sentido, né? Mas vou dar mais um minutinho e meio aí, já podemos começar aqui. E depois fazer as perguntinhas no final aí. Outra coisa interessante também, quem puder deixar nos comentários ali o nome e a cidade da onde está falando, também é bem interessante para contribuir para a gente, tá? Eu já fiz aqui internamente, aqui os quatro aqui, a gente está em 4 cidades diferentes, né? Eu estou em Porto Alegre, o Marcos está em Farroupilha, o Patrick em Curitiba, o Dario, eu não lembro onde é que está, Dario está em São Paulo? Não, eu estou em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Então tá aí, ó. Então, os 4 perdidos pelo Brasil aí. Masterclass Inside Sales. Acho que podemos começar, né, galera? Vou começar aqui, então, já apresentei de novo aí, vamos de novo, o Marcos Pâncaro da Frantic, o Dario da Volut e o Patrick da Driva, né? Então, todo o nosso conhecimento, a nossa experiência aqui é voltada à geração de negócios, vendas,
como a gente pode agregar mais à nossa empresa, como a gente pode ser relevante para o nosso cliente. Queria começar aqui com canais de aquisição para geração de leads. Dario, conta para nós aí. Pode ser contigo? Claro, pode mandar, Sandro. Então, cara, o inbound é uma coisa que a gente conversa, fez no nosso alinhamento e fez tá saturado? Cara, não, absolutamente não. Em relação ao inbound, o que eu acredito é que está saturado de campanhas mal planejadas, mas assim, eu acredito que não tem como ficar saturado. A utilização ali das redes sociais, do YouTube, do Google para pesquisa é algo que está se difundindo cada vez mais, inclusive entre as faixas etárias maiores, né? Hoje minha mãe, por exemplo, estava fazendo um bolo assistindo vídeo no YouTube. Então, até um tempo atrás, essa galera de mais de 60 anos utilizava muito pouco as redes sociais e o YouTube como fonte de conhecimento. Hoje em dia, essa galera também pode ser atingida através de campanhas de tráfego pago. O que eu acredito, Sandro, é que as campanhas elas estão ficando assim, sem foco, na verdade. Eu mesmo, né, como todo brasileiro aí, estou sempre sendo alvo de uma série de campanhas, mas a maior parte delas, assim, realmente não tem fit com o meu comportamento de compra, né, com o meu hábito de consumo, com as minhas dores. Então, assim, isso é uma demonstração clara de que o pessoal do tráfego está errando a mão, está gastando dinheiro sem realmente ter um target bem definido, e isso acaba ficando bem cansativo, tanto para o público, quanto também, assim, nas próprias ferramentas mesmo de campanhas, acaba ficando cansativo. Tem campanhas assim que eu já pedi, pelo amor de Deus, para o YouTube várias vezes para parar de passar para mim e continua aparecendo. Outra coisa que eu acredito que pode gerar um racionamento de campanhas é a compreensão das empresas sobre o inbound. Porque o inbound ele não serve para qualquer produto e qualquer serviço. Na verdade, é muito importante a gente clusterizar, sabe? O inbound ele vai funcionar muito bem para pequenas empresas, microempresas e pessoa física. Então, quando eu vejo, por exemplo, campanhas visivelmente tentando atrair médias empresas por inbound, eu fico preocupado, cara, porque eu vejo que assim as empresas elas não estão entendendo ainda bem o target que o inbound atinge, né? Normalmente, por exemplo, o gestor de RH, um diretor de logística, um CEO, cara, ele não vai contratar serviços ou comprar produtos para a indústria deles, para o grande comércio deles, através de um vídeo no YouTube. Isso não vai acontecer. Já existe uma série de players no mercado fazendo prospecção ativa e chegando de forma muito qualificada nessa galera, diretamente no decisor, nos influenciadores. Não vai ser num vídeo no YouTube ou então num pop-up que simplesmente você vai conseguir atingir essa galera. Então, respondendo de forma bem assertiva a sua pergunta, não está saturado, deve ser explorado desde que o seu produto e serviço tenha como target ali a microempresa, a pequena empresa ou a pessoa física. Como se diz, tem que usar a inteligência do negócio, né? Ctrl+C, Ctrl+V não vai funcionar sempre, né? Na verdade, não vai, Sandro. E assim, eu gostaria de acrescentar aí que ainda não é muito utilizado, né, a geolocalização no tráfego. Eu vejo, cara, que eu recebo campanhas de, sabe, barbearia de São Paulo, e eu não piso em São Paulo faz tempo, sabe? De franquia, enfim, odontológica, querendo que eu vá lá colocar aparelho, sendo que eu já não vou mais colocar aparelho, já coloquei aparelho 5 anos atrás, não vou colocar de novo, tá tudo certinho aqui. E, cara, essa franquia é lá do interior de Minas, então, assim, não tá, sabe, não estão utilizando o tráfego como deveria. É basicamente isso. Não é não usar, mas usar da maneira certa, ser mais crítico com os filtros para que realmente o objetivo seja atingido, que é a aquisição de leads, realmente MQL, que tem um potencial de avançar no funil. Acho que todos concordam aqui com isso, né? Não sei se o Marcos, o Patrick tem uma visão diferente sobre isso. Eu acredito, eu concordo e sinto a mesma dor do Dario ali, né? Ser impactado com coisas que não me agregam mais ou que fica só gerando volume. E esse volume, às vezes, até satura, e quando é para surgir alguma coisa que interessa, tu já não está mais dando atenção e valor para aquilo que está chegando em ti.
Acho que esse é o ponto. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Preciso trocar de fone aqui Perfeito. rapidinho. Acho que esse é o ponto. Dar um exemplo prático da gente aqui, porque é mais fácil falar do que dentro de casa, né? A gente testou durante um bom tempo, 1 ano e meio atrás, mídia inbound. A gente tinha um canal de inbound gastando um dinheiro relevante e não deu certo. E a gente retomou agora e está dando certo, porque é bem a questão de entender a jornada do comprador, né? Então, como que você usa a mídia de uma forma estratégica para tombar ou influenciar o que você precisa. Daí isso tem a ver mais com a jornada de compra, né? Então, tem um monte de gente na call aqui ouvindo a gente, cada um tem sua jornada, seu estilo, né? Então, é entender assim, como que você vai usar o que tem disponível, que tem muita coisa disponível para a gente utilizar para ser cirúrgico. O que não vai funcionar é isso aí, ser igual, one size fits all, né? Fazer uma coisa para todo mundo em forma igual é o que não vai funcionar. Mas para a gente agora está dando resultado, o que não deu resultado no passado, porque a gente está usando só a mídia e uma etapa de influência na conta. Então tem o outbound, tem a mídia no famoso funil Y. Assim. Então a mesma conta, o mesmo objetivo, tentando atacar dos dois lados, ele tem funcionado melhor. Pelo menos para a gente aqui, né? Então é só esse ponto que acho que é legal comentar. Bem legal. Achei Marcão. Bora lá acrescentar um pouquinho. Acho interessante trazer um pouco da visão de experimentos, né, de growth, que growth até um tempo atrás não era tão falado, hoje já começa a se ver um pouco mais difundido, então ouso aqui a entender que bastante pessoas estão por dentro um pouco da metodologia, mas basicamente vamos falar um pouco de experimento. Acho que tanto em inbound quanto outbound é importante fazer os testes, né? Por exemplo, como o Patrick comentou, não deu certo, mas agora está dando certo. Então, essa é a mágica da coisa. Não é porque não está dando certo que aquilo não funciona para determinado negócio. Claro que tem algumas premissas básicas que algumas empresas podem já se antecipar e entender antes de talvez gastar um dinheiro em algo que bem provavelmente não vai dar certo. Então, entender se aquela empresa tem um perfil mais para outbound ou se ela tem um perfil mais para inbound. E aí, já ir com um teste com um pouquinho mais de intenção de assertividade, mas depois que quando aqueles canais começam a se estabelecer, começar a buscar outros testes também, né? A gente ouve muito falar, como eu disse, né? Já está se falando bastante, mas é preciso tirar um pouco do discurso e, de fato, colocar a mão na massa de fazer os testes, organizar e tudo mais, acreditar que um teste, quando é feito e algo dá errado, aquilo ali tem um bom aprendizado. Eu defendo muito isso aí que tu falou. A gente tem que testar. Eu acho que o teste ele é fantástico. Não tem simples, não tem o fácil, tem que trabalhar e pensar o negócio, como vocês disseram aqui, nem todo produto, nem toda empresa vai vender da mesma forma, vai vender igual, né? Então, tu tem que testar, tu tem que escolher um caminho, e a hora que não tiver seguindo não tiver trazendo o resultado esperado, rapidamente mudar isso. Daí, tu chamou um negócio legal aqui, Marcos, o outbound, né? Até queria perguntar pro Dario, estruturar um outbound, tá? A gente falou aqui do inbound, não fazer algo disperso, algo para todo mundo igual, porque começa a bater onde não vai dar resultado. Então, e o outbound? O que tu me diz aí? Eu quero estruturar um outbound. Eu acredito que para estruturar o outbound, a primeira coisa é entender muito bem de algo que o Patrick citou agora há pouco, que é a jornada de compra, né? A jornada de compra, como que é a jornada de compra para o seu serviço? E isso não é difícil de fazer, cara. Hoje, por exemplo, no LinkedIn, você consegue contactar uma série de influenciadores de todo tipo de mercado e perguntar, cara, como é que é a compra desse tipo de serviço e produto aí na empresa que você trabalha? Quanto tempo dura? Quais são, né, os checkpoints? Quais são as etapas dessa tomada de decisão? E você fazendo ali uma amostragem, fiz uma pesquisa aqui com 20 empresas dentro dos estados que nós vamos atender. A gente identificou que o comportamento de compra é assim, esse é o decisor, esse aqui é o influenciador e tal. Qual que é o tamanho do ciclo de vendas dessa galera? Quanto que eu tenho que entrar em contato? Existe uma janela padrão no mercado? Eu sinto que a primeira coisa em relação a estruturar o outbound é realmente mapear tudo, sabe, Sandro? Como que o serviço está posicionado diante dos concorrentes, como que ele está precificado, qual que é o seu diferencial, realmente escrever o playbook assim, com pesquisa. Eu vou fazer pesquisa, vou ficar durante um período fazendo pesquisa, escrevendo playbook. Mas esse playbook, Dario, ele não vai estar 100% porque você não botou a bola em campo para ver se ele mete gol. Beleza, mas isso tudo tem que ser desenvolvido, tem que ser analisado antes mesmo de você iniciar a operação. Ao longo da execução, você vai apertando os parafusos
tornando o playbook ainda mais eficiente, né? E a execução do agente comercial também. Quando a gente fala de prospecção ativa, Sandro, normalmente, tá? Assim, a maior parte dos casos, a gente está falando de empresas de porte médio e grande. Então, assim, as tratativas são um pouco burocráticas, sabe? Muitas empresas hoje trabalham muito com e-mail, a comunicação por e-mail ela é mais espaçada do que uma comunicação rápida com pessoa física por telefone, que tu resolve tudo ali em uma reunião. Então, assim, eu diria que para você estruturar a sua prospecção ativa, coloca um agente comercial. Quando a gente fala de prospecção ativa, na minha opinião, tá, galera? Você nunca vai estar falando de um agente comercial júnior, nunca. Ah, Dário, mas por que tu nunca está falando de um agente comercial júnior? Porque esse cara vai falar com gerentes, com diretores, com CEOs. Então, o cara júnior, ele tem autoconfiança para ser indagado por uma pessoa de nível estratégico? Na minha opinião, não, né? Ele não tem vivência, ele não consegue acrescentar, ele não sabe se posicionar ainda diante de uma pessoa desse nível. Então, o que eu recomendo? Você vai encontrar uma pessoa, pelo menos de nível pleno, vai bater com ela o playbook de ponta a ponta, trabalhar muito roleplay, né? Desenvolver a execução dela nas ferramentas do stack para ela realmente começar a testar. Vai ter uma lista, né, que você vai puxar na Driva, através da Empresa do Brasil, né? E você vai começar a fazer um trabalho de enriquecimento de dados. Se já não puxar a lista da Driva já 100% enriquecida, você vai enriquecer, ver se os números batem, tal, mandar e-mail, fazer um check para ver se o e-mail está abrindo, está respondendo, tal, se não está vazio, e começar a entrar em contato e testar o avanço no seu funil ali de prospecção. Quando tudo estiver rodando de forma previsível, olha, a cada 100 empresas que eu puxo da Driva, eu consigo colocar tantas em tal etapa, tantas avança aqui, tantas qualifica, tantas eu fecho. Opa, agora tá na hora de eu expandir a equipe, colocar mais 2 agentes comerciais, até porque o meu método já está mais maduro, eu já testei, já tenho uma previsibilidade com um agente comercial, e aí agora eu vou testar a previsibilidade com os outros 2, cada um ali com o seu estilo, para ver o que pode ser melhor. E aí eu sigo aquele ciclozinho de Henry Ford, de padronização, eu vou medindo quem faz mais rápido, quem faz melhor, e vou atualizando o meu playbook e treinando o meu time, buscando resultados cada vez melhores ali em avanço de funil e conversão. Essa é a minha opinião em relação à estruturação, de forma bem genérica, também para não tomar aí quase a nossa live inteira aí. Alguém quer contribuir aí? Senão já vou pedir pro Dario me falar aí, ou o Marcos me falar sobre a montagem de time disso aí, porque eu já fiquei curioso aí para ver na ideia de vocês, porque faz todo sentido, tá, Dario? Eu te ouvindo falar aqui, nossa, é muito legal, porque tu fala que sim, tem que ter as melhores pessoas para fazer essa aproximação, falar com o cliente, mas o processo tem que estar bem definido, né? E dentro desse processo encaixar as pessoas, porque senão tu faz tudo de qualquer maneira. E aí o resultado vai ser assim também, né? Vai ser nessa proporcionalidade, né? Só um complemento que acho que é importante, acho que tem 2 métricas relevantes para quem é gestor aí, para pensar na estrutura comercial, que vai ser o lifetime, que é quanto que vale esse cliente na linha do tempo. Por exemplo, eu sou sócio de escritório de contabilidade, nosso churn é 0. 0 mesmo, assim, não tem churn. A empresa só sai e se quebra. Então a gente pode gastar muito dinheiro para trazer um cliente. Isso também ajuda a gente a dosar a média de quanto que a gente pode investir no canal, né? Então acho que isso é legal também de colocar. E o tamanho de mercado, porque isso pode motivar a equipe. Se a gente sabe quanto que a gente pode gastar no canal, e se o mercado for grande o suficiente, a gente tem como errar e acertar, enfim, a gente perde um pouco do receio de ir para mercado, né? Eu acho que isso pode ser bom para todo mundo também. Manda aí, Dario. Cara, tem um ponto. Nas últimas 2 semanas, eu estou fazendo um teste de prospecção ativa com uma lista extraída da Driva. E nem foi uma lista que eu puxei já enriquecida, né? Porque a Driva agora recentemente anunciou um novo produto, que são as listas já enriquecidas. Eu peguei uma lista crua e falei, cara, eu vou fazer prospecção com essa galera. Eu quero medir aí como é que está a qualidade da lista da Driva, até porque são parceiros muito próximos de mim. Eu gosto de gerar benchmark para eles utilizarem nas apresentações. E para checar também como seria o trabalho de prospecção para o segmento de franqueadoras, até para gerar esse case lá para o pessoal da Driva.
Só para vocês terem ideia, a minha taxa de reuniões está em 50%. Ou seja, de cada 10 contatos que eu faço prospecção, basicamente assim, 8 eu consigo chegar no decisor, tá? Eu estou falando de empresários, são donos de academia, o nicho que eu estou atuando. E desses 8, 5 seguem para o que a gente chama de APN, que é a apresentação de plano de negócios de franquia. Então, assim, eu vejo muitos empresários, cara, resistentes em relação à prospecção ativa. É mais difícil, as empresas não deixam avançar. Cara, isso é balela. É importante lembrar o seguinte: o agente comercial, o pré-vendedor para fazer prospecção ativa, ele tem que ser de nível pleno para sênior. Para ele entender de negócios, ele saber falar com o empreendedor. Ele sabendo falar com o empresário, cara, eu particularmente acho uma delícia fazer prospecção ativa. Eu estou super feliz com o resultado. A ideia realmente era gerar uma PN extra por dia na franqueadora Cross Experience, que é a minha cliente atual. E, cara, a gente já está atingindo isso de forma, assim, com baixo esforço, sabe? Os empresários realmente se interessam muito pelo pitch que a gente está utilizando. Então, assim, invistam na prospecção ativa, porque, assim, é muito mais barato do que investir atualmente em tráfego, que realmente está super faturado, né? E você realmente consegue pescar peixes maiores. Deixa eu aproveitar o gancho que tu falou aqui do vendedor júnior aqui, acho que até podia ser para o Marcos essa aqui. Não sei, sugerir, né? Sim, como é que eu desenvolvo esse cara de júnior a pleno aí, Marcos? Conta pra gente aí. Eu quero pegar 2 ganchos. Um dele é esse. Até anotei aqui o outro para deixar para eu não me esquecer, né? Mas um deles é esse. Pelo seguinte, até na hora que o Dario estava comentando, eu li uma pergunta, uma pergunta da Aline Barros. Ela botou, mas como desenvolver foi da Aline. Eu vou dar o crédito para a Aline aí. Foi dela a pergunta, tá? Isso, olha aí, show de bola. E aí, aí justamente se encontra uma grande oportunidade. Acho que aqui a gente está falando para um grande número de pessoas e às vezes até alguns eu vi ali título, tipo, colocou como SDR, então a gente também tem a oportunidade de estar sempre falando com esse público, de estimular vocês a abraçarem as oportunidades. E como que essas oportunidades acontecem? Isso que o Dario comentou é muito verdadeiro, é muito certo, só que nem sempre as empresas vão poder ter a oportunidade de trazer alguém preparado e às vezes elas acabam ou aproveitando uma pessoa interna para dar a oportunidade para ela se desenvolver e crescer naquela área, ou às vezes ela ainda não está no momento de poder investir numa pessoa mais qualificada e ela quer de fato testar e se propõe a trazer, e de fato tem muita chance de dar errado mesmo. Ela talvez seria um conselho, não monta, então, você vai montar uma área de outbound e trazer alguém sem experiência, pode ser que tu vá investir errado, mas pode também dar muito certo. Claro que é mais difícil. Só que aí, se a gente estimular as pessoas que estão nessa situação, que conseguirem uma oportunidade dessa, tem muito conteúdo. Se a pessoa tem vontade e ela se dedicar e abraçar isso, e ela entender a seriedade disso, e entender a complexidade, mas que se ela se dedicar, ela consegue agora fechar a conta, entende? Porque hoje a dificuldade de não poder uma operação dar certo com uma pessoa mais júnior é porque talvez ela vai ficar, ela ainda não entende o quanto ela tem que se esforçar, ela tá numa vibe ali, eu tô aprendendo, tô começando, vou mais conforme a música anda, né? Mas quando a pessoa se destaca, ela entende diferente disso e ela se esforça mesmo, ela sai da curva e aí ela atinge um potencial, respondendo a pergunta de pleno ou sênior, muito mais rápido que o natural, né? Então essa é uma questão que poderia dar uma equilibrada em um desejo do empreendedor, que quer dar oportunidade, e rapidamente essa pessoa começa a ganhar mais, entende? Porque daí vem aquele discurso, mas aí o empreendedor vai explorar pagando pouco. Pô, se a pessoa tem pouca experiência, está tendo oportunidade, cresce junto e busca ganhar mais, né? E aí o outro ponto que eu queria comentar, para eu não esquecer, é a questão do, muito difícil o outbound, né? E eu ouço isso, eu também sempre penso, puxa, cara, os dois são difíceis. Quando a pessoa diz assim, outbound eu não gosto porque é muito difícil, aí ela está automaticamente querendo dizer que o inbound é fácil. Eu tenho tratado de operações que o inbound tem gerado 1% e caído para 0,5% de conversão no final. Que é mais difícil que isso, né? Então, e o mais louco são leads inbound, é aquele lead que tem interesse, levantou a mão, se cadastra num formulário, teoricamente ele tem que fluir num processo muito bom, porque partiu dele o interesse, digamos assim, teoricamente, né? E não, é muito natural que a grande maioria nunca nem responda. Qual a semelhança disso com o outbound? Né? Uma grande maioria talvez nem responder. Então, eu digo, não é gostar ou não gostar, é olhar o modelo de negócio, ver qual tem mais
Não é só uma questão de preferência. E também o próprio profissional, né? Quem é SDR ou BDR, eu prefiro. E eu ouvi esse dia no LinkedIn, me impressionou muito, que uma galera de outbound levantou muito a mão, dizendo, isso me deixou até animado, sabe? Quem é de outbound geralmente tem um amor pelo trabalho, porque ele entende que ele se esforça de uma forma inteligente, né? Ao contrário de que muitos pensam, mas outbound vai ter que ficar tirando para todo lado, outbound é um tiro no escuro, é a sorte. Não tem nada a ver com isso. Então, é só ouvir o que essa galera fala. Foi mais de 30 pessoas ali no meu LinkedIn comentando a mesma coisa. Eu gosto do outbound porque o prazer é difícil, mas quando a venda acontece, ela é muito satisfatória, porque ela tem muita coerência, faz muito sentido, entende? Então, trazer pessoas com vontade para aprender, né? E o roleplay, Marcão, como é que tu sugere aí para ele? Tu acha que ele é assim a importância dele nesse sucesso desse profissional? Cara, a importância o roleplay é decisivo. Ele não é também uma coisa que a gente deva aqui aconselhar a fazer. A gente deve informar que é obrigatório. Porque não tem. Acho que é isso. Não tem um outro caminho. Porque tu não tem como... Pensa assim, uma operação rodando. Cada lead que percorre o processo, ela é uma chance de um profissional melhorar naquilo que ele está fazendo. Se a gente exercitar isso no roleplay, é uma forma totalmente isenta, ali interna, tu não está colocando um lead em risco, entende? É uma forma onde, de uma maneira muito transparente, também tem que ser dita a equipe que não é a pessoa ali que vai estar sendo julgada. Só explicando um pouquinho, de repente, nem todos sabem o que é o roleplay, né? Imagina uma situação simulada, onde a gente pode ter a oportunidade de testar um processo, fazer com que uma pessoa cumpra o roteiro, as etapas, ordem de perguntas e tudo mais, ou às vezes até sai um pouco ali, teste um pouco do seu improviso, e ao final que a gente possa, de forma muito transparente, trazer o feedback para aquela pessoa com relação ao processo e o legal é fazer também com toda a equipe junto. Eu tenho vivido roleplays ultimamente no Market for You, que é uma operação com um time grande, e isso dá muito resultado, porque tu vê assim, todo mundo, é como se fosse aquela aula onde uma pessoa está lá na frente apresentando o trabalho e, na verdade, aquela pessoa está preocupada que todo mundo está julgando, mas as outras também estão muito preocupadas porque elas também vivenciam aquilo, então elas não estão ali, tipo, agora é a tua vez, a gente vai ficar, né, te apedrejando aqui, te criticando, né? Tá todo mundo atento, porque o próximo roleplay pode ser a outra pessoa, né? Então, trazer isso à tona, testar, validar mesmo. E depois, um formato de roleplay que eu acho legal também é assistir uma situação real de uma pessoa. Hoje tem sido muito comum, eu tenho ido para algumas reuniões como cliente, como lead, tem sempre alguém, sempre não, mas às vezes é natural ter alguém só como ouvinte ali, a pessoa apresenta no início e está tudo certo, né? E também a gravação, é algo, tipo, imprescindível, mas eu diria isso, sabe? Obrigatório. Dario, não sei se tu concorda, tu fez um certo ali de concordando, né? Acho que não tem muito caminho, né? O que rola? Eu estava até anotando algumas coisas aqui. Eu até vou até responder rapidamente uma pergunta ali do Misael, só porque eu quero ajudar também a responder as perguntas para a galera se sentir ouvida, né? Misael, SDR também pode ser conhecido como MRR, e o SDR ele trata leads inbound, né? Normalmente o SDR tem um volume muito maior de oportunidades na mão. Eu já trabalhei em operações que o SDR recebia 20 leads inbound dia, então é um cara que trabalha com alto volume e com leads que estão buscando o produto. Já o BDR, ele procura pelo cliente, normalmente é um cliente maior, é uma empresa de médio ou grande porte, né? Ou então enorme, né? Tipo grandes indústrias e tal. Então tem essa diferença. E assim, a pessoa o SDR vai lidar com uma pessoa que ou ela está contratando para ela e para a família dela, ou então para a pequena empresa dela. Enquanto o BDR, a pessoa está contratando ou para o departamento dela ou para a empresa, mas a gente está falando de talvez centenas, milhares de funcionários. Então, o processo decisório é mais longo. Então, vamos voltar aqui, Marcos. Cara, eu concordo com tudo que você falou. Agora, uma coisa que eu preciso citar, tá? Até para responder a Aline Barros, é o seguinte, Aline, como avançar uma pessoa de nível júnior para nível pleno, para nível sênior, tá? É importante destacar que a prospecção ativa ela vai se comunicar com um decisor melhor informado, mais capacitado para tomar a decisão.
Normalmente vai ser uma pessoa graduada, pós-graduada, por vezes com mestrado, com muitos anos de experiência. E aí a gente tem que lembrar que no processo de tomada de decisão, algo é muito importante, que é a credibilidade. Para você gerar credibilidade, você vai desenvolver um rapport com a pessoa. Porque a pessoa, o cara tem um nível intelectual aqui, né? Uma pessoa que estudou, que viveu, já viajou para o exterior, já viveu muita coisa. Cara, se você tiver um nível intelectual aqui, um nível cultural muito abaixo, ela não confia em você. Ela não confia no que você está falando. Entende? É verdade. Você vai falar com o CEO, de uma grande indústria brasileira. Tu vai falar o quê se você não tiver conteúdo? Então, se você quer avançar de júnior para pleno, de pleno para sênior, tem um desenvolvimento comercial que você vai precisar estudar, saber como escrever um e-mail, como responder uma mensagem no WhatsApp, como se comunicar de forma assertiva, né? Como negociar, porque a negociação é um grande jogo psicológico ali. Você vai precisar avançar nisso. Só que, cara, desenvolva o seu nível cultural, busque conteúdo, até para você se sentir confiante para sentar na mesma mesa que esse diretor, que esse CEO. Senão você não vai se sentir confortável. As perguntas que essa pessoa vai te fazer vão te apertar, vão te deixar inseguro e você vai errar durante a condução do processo comercial. Então, você quer avançar na sua carreira? Gente, por favor, eu vou falar aqui, ninguém se sinta ofendido. Para de assistir novela do SBT, para de ver dancinha no TikTok, vai buscar conteúdo de qualidade, senão tu não vai ter conteúdo para sentar na mesa de negociação. Você não vai conquistar o teu espaço nessa mesa. Então o recado é simples. Quer avançar de nível? Avance de nível cultural também, porque isso vai te trazer bagagem para você sentar com essa pessoa e essa pessoa não só confiar em você, mas você também se tornar ali parte do networking dela e abrir outras portas possivelmente no futuro. Espero ter complementado aí um pouquinho do que o Marcos citou com maestria, aí, principalmente a respeito de roleplay. Eu tenho uma outra coisa para pedir aqui, mas antes eu quero ouvir o Patrick ali, que eu vi que ele movimentou ali. Nossa, ele tá ansioso aí. Manda aí, Patrick. Tô rindo aqui, rindo de nervoso, porque é o que mudou o jogo pra gente, assim, falando dentro de casa mesmo, que o Dario comentou, o Marcos comentou. Tem duas coisas que eu acho que são regras de ouro, que a gente só percebeu no roleplay, que o Marcos falou. Quando a gente começou a fazer mais intensamente, assim, e o Dario também já deu mentoria pra gente em alguns momentos, né, Dario? Então, super ajudou. Duas dicas de uso para o SDR ou para o vendedor que quer crescer e ser mais estratégico, né? Claro, tudo isso aí vai acontecer. Treinamento de produto, de técnica de venda, etc. é o básico. Mas duas dicas conhecer profundamente o produto. O vendedor que compra o produto, entende o que vende, entende profundamente o que vende, ele tem mais segurança quando entra na call e consegue, de fato, gerar as oportunidades de forma muito melhor. Então, entender muito o produto. E dois, preparo, assim. É igual fazer uma prova. Vou falar com uma empresa gigante, sei lá, empresa de energia elétrica. Pô, estuda a empresa, estuda o que ela vende, estuda com quem que você vai falar, se prepara, assim, tipo, parece simples, mas o pessoal não faz geralmente isso. E isso muda o jogo. Mesmo a pessoa sendo júnior, se faz bom preparo, entende do produto, ela já entra maior na call, né? Só isso complementando, porque foi isso que a gente aplicou aqui, faz, sei lá, uns 10 meses aí, estamos fazendo isso e tá dando muito resultado, assim. E a gente está falando aqui de evolução profissional. Eu gostei do que o Dario falou ali, de invista na sua carreira, trabalhe mais, porque tudo isso vai trazer resultado e como vocês falaram também no roleplay, o pessoal se ajudando, o pessoal empolgado, um empolgando o outro. Mas, enfim, a gente vai estar, as pessoas vão estar evoluindo nessa carreira. Métricas importantes, eu queria ouvir isso, porque eu acho que a nossa audiência aqui também, tudo bem, a gente tem que ter as pessoas certas, a gente tem que potencializar o crescimento profissional deles, mas a gente tem que medir isso, até porque a gente precisa fazer ajustes, né? Eu queria ouvir isso, não sei, Marcos, podia falar para nós aí que métricas tu recomenda, o que tu usa, enfim. Legal. Eu, há um tempo atrás, eu me sentia muito perdido também no que priorizar. E aí a gente acaba sendo muito impactado por muito conteúdo, né? Como a gente estuda muito, acontece, dá aquele efeito depois, puxa, é tanta coisa, por onde começar? E aí, nesse assunto de metas, de identificação de KPIs, né? Eu pensei o seguinte, cara, vou mapear tudo que diz hoje na internet. E aí eu comecei a pegar. Pensei, o que fala o blog tal sobre os principais KPIs? E aí, porque isso eu já tinha impressão, como eu lia muito, eu pensei, mas cada um fala uma coisa, né? Aí eu comecei a mapear todos. E desses todos cada um dizia assim, os 5 principais KPIs de marketing, os 5 principais KPIs de inside sales. E aí depois isso se repete em vários.
Só que cada um tem a sua opinião sobre os 5 principais. E eu pensei, qual eu escolho? Entende? É o que eu quero, eu continuo, não tá me agregando esses conteúdos. Né? E aí eu mapeei todos eles e criei um cardápio gigante. Então eu consegui enxergar todos eles. Enxergando todos eles, eu consigo agora, entendendo cada um, identificar o que é mais importante, mas tem que haver esse esforço, entende? Tem que haver esse empenho de buscar a resposta e não achar que a resposta está interna. Então cada empresa vai ter que buscar os seus principais, só que qual o direcionamento que eu posso dar aqui, a contribuição com base no meu aprendizado e que eu acabo disseminando nos projetos que eu estou envolvido? É buscar os KPIs do começo do processo, porque o mais interessante sempre vai ser, o mais sedutor, é o faturamento. Todo empresário, então, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com um empresário, então, geralmente a gente aqui está sempre envolvido, né? Nós temos soluções, ferramentas, soluções que estamos de frente com um empresário que está pelo anseio de aumentar o seu faturamento. Geralmente ele nos procura, ou procura uma ferramenta, ou procura uma assessoria, porque ele precisa sair do ponto A para o ponto B. E o ponto B geralmente é o faturamento. Só que esse é o último indicador a ser olhado na prática. Os primeiros, a gente precisa utilizar aqueles que estão no nosso poder, entende? Aquilo que a gente consegue agir. Então, um conteúdo muito bacana que me impactou bastante foi quando eu comecei a ser provocado com isso. Não olha para o final, olha para tudo aquilo que está na tua ação, que você pode decidir fazer uma ação agora. Então, por exemplo, assim, se um BDR está ali, na frente do CRM, ele está perdido com seu resultado. Está só na mão dele mudar a forma como que ele está fazendo e bolar uma outra estratégia e agir massivamente. E aí entra agora a questão mais importante, não é só definir, tem que agir em cima. Definiu esses primeiros indicadores que estão no seu poder, por exemplo, como levantar, né, a mão e pegar um telefone e ligar para 20 clientes. Pronto. Liga para esses 20 clientes, não liga para 2 e diz que não deu certo, porque os 2 não vão dar certo, os 2 primeiros, os 10 primeiros não vão dar certo, existe uma conversão. Então, entendendo isso, trabalhando em cima disso, aí você vai identificar esses KPIs. Então, eu não posso dizer a fórmula mágica, os KPIs são esses e tudo mais. A gente pode dizer alguns, como eu falei aqui do processo. Então, vai ser a quantidade de... Primeiro, vamos gerar uma lista de X tamanho. Agora eu vou abordar um percentual dessa lista, a totalidade dessa lista, e eu vou entender o resultado. E isso vai se caminhando para outras coisas, quantidade de e-mails ser enviadas e tudo mais. A mágica vai acontecendo quando esse processo vai se concluindo, entende? Aí tu vai identificando, olha, isso aqui que eu estou fazendo é importante, e aí trabalha mais forte em cima daquilo. Então, infelizmente, não é uma resposta que todo mundo queira ouvir, digamos assim, tá aqui, anotei os KPIs que o Marcos me disse, entende? Mas, com certeza, é o caminho que vai levar a maioria das pessoas a sucesso. A coisa mais importante aí é isso aí que vocês falaram várias vezes, né? É ficar analisando o tempo inteiro, ficar testando, ficar treinando, ficar acompanhando. E aí, falando de acompanhamento, sem stack, o que tu me diz aí, Marcos? O que não pode faltar? Conjunto, assim, de ferramentas? Eu acho legal de sempre destacar que as ferramentas, elas nem sempre são softwares. A gente tem o CRM, eu sempre falo do CRM, que, de novo, como eu falei ali do roleplay, né? A gente já passou do nível de dar um conselho para essas coisas, tipo, é obrigatório. Ainda vejo em empresas, e às vezes de pequeno tamanho, ainda não usando o CRM, entende? Então, não é mais como antes. Não, minha empresa é pequena, eu consigo fazer aqui no Excel, eu consigo fazer num quadro. Não, hoje a gente tem a opção de utilizar um CRM do dia zero. A empresa começa do dia zero e tem um CRM. Esse dia alguém entrou na operação, né, onde eu vou citar de novo o Market for You, e eles ficaram impressionados que a gente utilizava o Pipe Run desde o dia zero da empresa. O Market for You fez 3 anos agora, e ela está desde o dia zero com o Pipe Run. E aí era um profissional de mídia paga. Ele entrou quando a empresa estava com 2 anos. Então ele ficou ali 2 anos mais um pouquinho. E ele disse assim, eu estou impressionado. Vocês têm todas as informações do início da empresa? Todo lugar que a gente entra é aquela, eu tenho informação desde quando? Desde sempre. Não, eu tenho só do dia tal. Porque antes era um sistema tal, aí a gente não tem informação, eu tenho que olhar. Então, usar do dia zero. Obviamente, se a gente ir para um direcionamento de outbound, a gente precisa
ter uma forma de gerar essa lista, e a Driva hoje tem nos dado muito respaldo. Faço já uma tentativa aqui de vencer uma objeção, porque é clássico. Não, mas KNAI não funciona. Cara, mas não é questão do KNAI, o KNAI não é o assunto. O KNAI ele é um facilitador que pode nos ajudar a criar uma grande parcela de uma lista que pode ser estruturada para que todo o trabalho comece, entende? Então, ninguém está dizendo que vocês têm que montar um perfil de cliente ideal e ele tem que ser com base no KNAI. Existem muitas outras informações, mas o KNAI ele é muito importante, é uma questão técnica que dá um salto. Então, a gente parte do princípio do KNAI, gera a lista e depois o trabalho começa. Se tu partir do princípio do KNAI, gerar a lista e querer o resultado, aí o KNAI não funciona. Então, tem que ter uma ferramenta para estruturar isso. E aí, o que eu ia falando ali no começo, que nem sempre ferramentas são sistemas, né? Mas Persona é uma ferramenta, ICP é uma ferramenta. Então, a gente tem uma série de ferramentas que não podem faltar. Um documento onde estrutura as tuas objeções e descreve como vencer elas. Então, mais uma dica para a pessoa se desenvolver como profissional. Se ele mesmo for listando as objeções que ele está recebendo, e, puxa, receber uma objeção de um cliente e ficar numa situação desconfortável é muito ruim, mas ela pode ser muito boa se você anotar essa objeção e agora escrever uma frase mais bonita do que tu disse na hora, que gaguejou, ficou desconfortável, não soube a resposta. Tá bom, na próxima vai dar um show, isso vai acontecer muitas vezes, né? Então, esses são alguns exemplos que eu não abriria mão, assim. Eu queria puxar aqui também, né? Essa brasa eu tenho que puxar para o meu assado, não consigo não fazer isso, né? Mas o próprio exemplo nosso aqui da Pipe, né? É uma empresa que cresceu em 500% em 2 anos desenvolvendo CRM. E sim uma empresa que cresceu 500% em 2 anos vendendo com CRM, se relacionando com clientes. E aí tu começa a puxar a importância de um CRM. Não é um bloco de notas ou um sistema de RP onde eu sei quantas notas eu emiti ou quantas vezes aquele cliente comprou. É entender como se diz, a cadência, a frequência com que esse meu cliente se relaciona comigo, com a minha empresa, né? O próprio Dario falou ali antes em mudança de etapas, em movimentar o card, movimentar de funil, movimentar. Você tem que estar movimentando porque senão fica estático, né? A coisa fica toda parada. E nisso daí eu puxo também para a parte ali eu falei também, tu falou também, né, Marcos, o histórico, né? Tu tem que ter o histórico fácil ali também. As automações que tu pode gerar com CRM, então daqui a pouco nem todo o teu cliente vai ter o mesmo necessidade de contato, mas tu pode automatizar um WhatsApp, por exemplo, né? E aí eu puxo também para o nosso lado a parte da multicanalidade, tá? Porque eu já falo isso há muito tempo, que as empresas elas precisam estar presentes no canal de comunicação do seu cliente. Então, não adianta eu dizer que eu vou vender ou atender meu cliente por telefone ou por e-mail e não vou vender ou atender pelo WhatsApp. O WhatsApp todo mundo sabe que é a menina dos olhos, mas eu tenho que estar presente em outros canais também, tá? E tu tem que comunicar isso para o teu cliente e fazer uso disso. E dar um bom atendimento e um bom relacionamento com o cliente. Então, tu junta isso, CRM de atendimento com CRM de vendas, e faz um bom relacionamento com o cliente e expande. Desculpa aí, manda aí, Dario. Galera, desculpa ficar pedindo para falar, mas é porque eu realmente fico inquieto aqui. Vou tentar ser breve. Até prefiro, pode fazer isso. Cara, primeiramente ali a Aline fez uma pergunta em relação ao time de pré-vendas precisar ter CRM igual ao time de vendas. Com certeza, tá, Aline? Ter o CRM vai organizar a execução do time de pré-vendas e você vai ter a oportunidade de colocar no CRM uma série de informações altamente importantes no processo comercial que vão auxiliar a negociação do cara de vendas. Por exemplo, no próprio Pipe Run, você consegue criar ali um formulário de qualificação que vai ser preenchido pelo seu pré-vendedor e quando essa reunião for marcada para o closer fazer a apresentação, ele já vai ter aquele formulário preenchidinho para ele fazer aquela apresentação sob medida e realmente utilizar os gatilhos e bater nas dores para conseguir atingir o objetivo. Deixa eu só responder mais umas duas, pelo menos, para não deixar a galera sem resposta. Eu vou até te pedir o seguinte, Dario, a gente vai abrir agora, quando estiver faltando uns 10 minutos, para responder todas as perguntas. Tem bastante perguntas. Porque eu tinha mais uma coisinha que eu queria ouvir do Patrick aí, pode ser? Perdão, desculpa incomodar.
Imagina, então, aqui é colaborativo e é na mesa de bar, né, cara? Patrick, dos dados, cara, como eles podem garantir a eficiência do processo comercial? Eu queria, só para a gente finalizar essa parte, porque até o próprio Dario trouxe aqui, pegar informações e fazer uso delas, isso é gerar dados. E aí, como eu faço esses dados ser relevantes no meu processo comercial? E depois, se puder falar um pouquinho de market fit também, te agradeço. Tá, beleza. A gente trabalha com dados o dia inteiro, então a resposta fácil seria falar que temos que usar dados, é isso aí, é o futuro e tudo mais, mas eu vou responder diferente a pergunta, que o lance é, o dado é fundamental em toda a etapa do funil, mas mais importante do que o dado é a gente saber fazer a pergunta certa de negócio. Então, se você tem um funil de vendas e o resultado não está vindo, ou se quiser melhorar o resultado, antes de olhar para o dado, você tem que fazer a pergunta, e a pergunta mesmo, escrever. Então, sei lá, o que faria a gente ter mais reuniões? Ou o que tem dado certo para gerar reuniões de qualidade? E com base na pergunta, usar o dado para responder. Então, esse seria o caminho mais simples de pensar com dados, porque senão fica um negócio que o pessoal vai achar que tem que contratar um cientista de dados para responder ou para resolver alguma coisa, e não é o caminho. O caminho é muito mais fácil que isso. Cara, sempre tem 3 coisas que vão dar certo, assim, para gente simplificar. E às vezes é o processo comercial. E geralmente não é a ferramenta. Eu conheço a Piper muito bem, de longa data, assim, tem tudo lá dentro. Só que aí, como é que você vai configurar a ferramenta para o que você precisa? E o que você vai medir que vai dar resultado? Teve uma operação antiga, quando eu ainda era consultor, que a gente trabalhou com a Rede Globo, que a gente usou um KPI para a equipe comercial. A gente tinha o painel de avião famoso, dashboard comercial, com um monte de coisa girando. A gente tirou tudo aquilo e colocou, o teu KPI é esse, meu amigo, vai nele, assim. Cresceram 20%. Porque a gente sintetizou algo que era complicado, porque a pergunta de negócio era muito clara e tudo ficou mais fácil. Então, acho que só lembrar que é caprichar na pergunta e para fechar, você falou de market fit, né? Outro aprendizado pessoal, que eu falei um pouco de produto, é treinar a equipe comercial com base no produto. E quanto mais maduro o teu produto vai estar ficando, mais barato vai ser vender ele. Porque a equipe comercial vai conseguir vender melhor, mais caro e tudo vai funcionar. Então, às vezes o foco tem que ser em produto mesmo e conseguir evoluir no produto para o teu CAC, né, o famoso custo de aquisição, conseguir reduzir e aumentar o quanto você pode investir no processo. É um monte de variáveis, né, mas caprichar no treinamento de produto e conhecimento do time técnico de vendas, né, e no produto acho que não tem como errar, assim. Acho que esse é o ponto. Quer contribuir aí, Marcão? Eu acho legal essa parte final que tu falou, Patrick, porque não vê que tudo se conecta, né? Porque a gente falou aqui sobre pessoas qualificadas e bem treinadas, aí isso inclui as pessoas também saberem aonde elas têm que chegar, aí a gente fala em métricas, e elas, tu tens um exemplo aí de uma única métrica, então quer dizer, não era um único objetivo a chegar, outras empresas vão ter que ter vários para conseguir chegar no objetivo. E tu falou aí de conhecimento de produto, porque pessoas que gostam do que vendem, sabem o que estão vendendo, vão poder argumentar, porque não é convencer o cliente a comprar o que eu tenho para vender, é também entender se o que ele está buscando é o que eu tenho para vender, porque senão tu vai ficar só tomando tempo, e todo mundo hoje está sem tempo, o pessoal está sem tempo de ficar recebendo muitas informações, né? Então, seja assertivo. E isso todo todo um processo completo. Aqui tudo a gente falou do treinamento, a escolha das pessoas, o treinamento ao produto e as ferramentas, né? Eu achei sensacional. A gente já está se encaminhando para o fim. Eu quero abrir depois 10 minutos para perguntas, mas queria ver se vocês têm mais algo a contribuir em cima disso que o Patrick falou agora, ou algum outro ponto aí, para a gente já partir para as perguntas. Cara, de forma bem genérica, Sandro, quando a gente fala de dados, de métricas, é bom lembrar que a venda moderna é uma venda científica, ela necessita de muitos dados, então tudo que possa ser mensurado, mensure. Porque quando você olhar aquele monte de dados na tua frente, você vai ver padrões, né? Pô, isso aqui tá dando certo, né? As ligações que estão durando mais que tantos minutos convertem melhor. Só que você só vai saber se você medir a duração das ligações. Por que tal e-mail converte mais? Será que é o número de e-mails que eu enviei ou esse template está dando mais resultado? Vou colocar esse e-mail mais para frente. Vamos ver se ele vai continuar convertendo. Ele continua convertendo, então é o template. Então, assim, não existe receita de bolo. Tem uma série de mensagens aqui no nosso chat, fazendo perguntas. Quantos e-mails eu mando? Cara, não é assim que funciona a venda moderna. Cada negócio tem a sua realidade. Cada empresa tem o seu posicionamento, seu serviço, seu pricing.
Então é muito importante você estudar o seu negócio e realmente entender a sua própria realidade. Não cabe a nenhum dos especialistas aqui, que é fodão pra caramba, falar para você quantos e-mails você tem que mandar. Vai depender. Talvez para o meu negócio seja 10, talvez para o seu seja 25. Então, realmente mensure tudo que você puder e pegue esses dados, não basta mensurar. Faça a leitura deles para que você tenha respostas. Cara, é muito legal, porque realmente tu observa que dá trabalho, né? Mas é onde tu vai encontrar o pote de ouro e tu vai dar valor para ele, né? É sensacional. Isso tudo, ouvindo vocês falando aqui, tu consegue construir um processo de sucesso, né? É muito bom. Alguém quer fazer algum fechamento? Senão eu vou abrir aqui para nossa produção aqui, colocar as perguntas aqui e eu vou iniciar elas. Quer fechar alguma coisa, Marcos, Patrick? Não? Bala, que as perguntas estão bacanas, estou acompanhando perguntas aqui. na tela aí para que a gente já comece a jogar aqui para os nossos convidados. Mas cara, muito legal, flui muito bem e realmente tu consegue imaginar isso tudo construído já, né? Tem uma pergunta aqui: como um Sales Ops pode beneficiar uma operação dentro do contexto de levar os SDRs para se tornarem BDRs? Quem quer pegar essa? Nossa, essa aí Lucas de Oliveira. Essa é complexa porque há uma possibilidade de caminhos para responder essa pergunta que é muito doida, né? Vou tentar pegar um ponto específico aqui, que eu tenho vivido, que é o seguinte: o papel do Sales Ops é nitidamente olhar dados, criar processo, fazer com que a estrutura comercial tenha capacidade de que os pré-vendedores ou vendedores possam atuar. E que eles não tenham que se preocupar, às vezes, se a ferramenta está isso ou está aquilo, não está atendendo o processo, ou que ele não consiga preencher porque algo ele não está entendendo. Então, tudo tem que ficar muito redondo com o Sales Ops dando esse apoio. Mas, claro que isso são viés, né, de muita prática, porque se a gente olhar o conceito de Sales Ops, ele é bem amplo, talvez ele não tivesse tanto que se envolver na operação, porque ela é muito complicada, né, nessa questão de aprofundar nos dados. Mas vamos imaginar uma realidade próxima a gente, empresas que às vezes não têm tanto grau de complexidade e que possam já se dar o luxo de ter um Sales Ops operando, que é o que eu tenho visto, entende? Já ter essa possibilidade e trazer uma pessoa, e ela acaba botando um pezinho no treinamento. Então, e aí há um pouco da mistura de Sales Ops com Sales Enablement, que eu acho legal de esclarecer um pouco a função do Sales Enablement, que, se a pessoa já está com esse pé no Sales Ops, é natural que ela também busque entender qual a função, porque aí nem sempre a empresa vai ter a capacidade de ter os dois, entende? Então, se Sales Ops entender isso e ela passar a perceber que o enablement não é simplesmente a capacitação e que sim, já que ela tem os dados, ela consegue identificar os problemas e ela treina, ela tem a oportunidade de executar a função do Sales Enablement, que é medir o resultado que ela teve após aquele treinamento. Então, o que é o natural que não aconteça. O Sales Ops está lá operando, vendo os problemas, aí começa a pegar fogo, ela vai lá, soluciona o problema e segue a vida. A gente perde a chance de olhar, antes com esse problema o resultado era tal. Resolvi o problema, olha só o resultado. Nossa, ela criou um ecossistema de coisas positivas para o crescimento da empresa, que é um gestor olhar, nossa, interessante esse tal de conceito aí, como é que é mesmo que tu falou que tu estava usando, Sales Enablement? Ah, legal, como é que a gente faz para aumentar isso aí? Preciso de alguém aqui para me ajudar, então, me traz um estagiário para fazer o que eu estou fazendo em Sales Ops, que eu quero ir para essa área aí agora, entende? Então, é interessante entender esse aspecto ali. Agora, como isso tudo influenciar na evolução do SDR para BDR, eu acho que essa questão é um pouco diferente, entende? Envolve outras questões, né? Envolve o modelo, que nem o Dario estava comentando, né, Dario? Complexidade de venda, né? Quanto mais complexa o que a gente está fazendo ali, mais estudo tem que ser executado e mais pessoas para que isso garanta essa qualificação no final lá, né? Manda aí, Só acrescentando muito brevemente tudo que o Marcos falou. O cara do Ops, falando de forma muito geral, é o cara dos números. Como que ele pode contribuir para essa transição? Basicamente, dando benchmark para esse pré-vendedor.
Esse pré-vendedor que está acostumado com os números, com a execução do SDR, com o inbound, ele saber, cara, um BDR costuma fazer tantas ligações, ele costuma mandar tantos e-mails, o ciclo é um pouco mais longo, dura tanto tempo, isso traz esclarecimento para esse pré-vendedor e ele vai se sentir mais confiante de que os números são diferentes, os resultados são um pouco mais lentos, o nível de engajamento que ele tem que gerar é diferente. Então, eu diria que essa contribuição seria basicamente de benchmark. Tem uma pergunta aqui do Fernando Camacho. Não sei se o Patrick queria falar alguma coisa sobre a anterior, senão já vou para a do Fernando aqui. Acho que a gente pode seguir aí. Mas eu concordo com o Dario e com o Marcos, acho que o lance é usar dados e fazer boas perguntas. Né? Essa aqui é legal, cara. Quanto maior o ticket médio, maior o tempo de negociação, obviamente, maior a dificuldade de chegar no decisor. Beleza. Aí vem a pergunta do $1 milhão aqui. Existem estratégias específicas de acordo com o ticket médio para vender no B2B? Cara, deixa eu responder essa daí. Vamos lá. Existe sim, tá, uma correlação de ticket médio com ciclo, tá? Mas assim, também não existe. Por exemplo, hoje eu vendo franquias de R$130 mil e já tive ciclo de venda menor do que vendendo plano de saúde de R$1.000. Então, assim, tem uma correlação? Tem, mas também não tem, né? Então, assim, não se prenda a isso. Na verdade, o ciclo de venda está mais conectado à jornada de compra, à complexidade, né, do contrato, do serviço, do produto que você está negociando. Em relação à estratégia, eu diria para você buscar um processo comercial assertivo. Vai fazer uma apresentação comercial, realmente encontre uma janela para fazer aquela reunião de 1 hora, de 2 horas, mas naquela reunião você já vai tratar tudo o que você puder a respeito daquele produto e serviço, inclusive deixando uma janela de tempo para você tratar as possíveis dúvidas que vão surgir, porque você já tem isso mapeado na sua matriz de objeções, para você ganhar tempo. Então, assim, eu diria que você trata a complexidade com assertividade e antecipando objeções, tá? Seria uma dica que eu daria aí para você tratar vendas com potencial de ciclo mais longo, mas para encurtar. Realmente antecipar as possíveis objeções que podem surgir. Patrick, eu vi que tu movimentou ali. Conta para nós, hein? Existem sim, acho que de acordo com o ticket médio, depende de quanto você pode reter o cliente também. Mas se você tem uma boa retenção e o ticket médio é alto, teoricamente você pode investir mais na venda. E daí isso envolve outras estratégias que às vezes no ticket mais baixo você não consegue fazer. Se eu vendo um negócio de R$100, eu não consigo fazer reunião presencial. Se eu vendo um negócio de R$100 mil, eu posso pegar o avião e ir lá visitar o cara e tomar 5 cafés e levar para jantar. Então isso tem naturalmente impacta, né, na jornada de compra do usuário. Isso existe. Mas de maneira geral, se todo mundo barato ou caro, o que importa é gerar valor. Então no ticket mais alto, para você encurtar o ciclo de venda, acho que o lance como é que você valida junto com o cliente o que é o valor gerado e quanto que aquilo teoricamente vale. Se há dúvida, vai na POC, faz um teste pontual para validar e daí tira um pouco da mesa esse receio de pagar mais caro, né? Porque o caro e barato não existe, né? O existe o quanto vale. Acho que é por aí. Tudo está ligado também, né? A fazer a estratégia conforme o ticket, ela tem que ser, na verdade, conforme o nosso produto, né? Porque o nosso produto ele tem um ticket, né? Então, conforme o teu produto, tu vai ter uma estratégia que a gente até comentou aqui durante toda a nosso webinar, que é a estratégia que pode ser por inbound, pode ser do out, e independente de um e de outro, saber medir, saber se está chegando na pessoa certa, saber se está chegando se aquele cliente tem fit com o teu negócio que tu está fazendo. Então, tudo é um estudo, tudo é uma relação. Eu vou encerrar nessas 2 perguntas aqui, tinham muitas outras perguntas, daria para fazer um webinar só das perguntas, tá? Então, só para não esquecer, vai ficar gravado esse webinar, o pessoal vai poder acessar nesse mesmo link aqui, depois a gente faz um apanhado das perguntas, ver se é possível identificar e responder para todo mundo, senão a gente disponibiliza isso de alguma forma, a gente encaminha isso para vocês. Agradecer muito esse bate-papo, cara, sinceramente, assim, não é porque nós estamos 4 aqui, daria assunto aqui para a gente falar muito mais tempo. A experiência de vocês aqui, esse tempo que vocês dedicaram também para contribuir com a nossa audiência aqui, é sensacional.
recomendo que o pessoal acompanhe vocês nas redes sociais, vocês são bem ativos aí, podem contribuem bastante aí com informações, dicas, tudo mais. E para não, já me alonguei, mas enfim, quero deixar vocês para esse encerramento aqui, e vamos ter o próximo webinar, aí nós vamos falar especificamente de vendas, tá? Então aguarde a data aí, acredito que seja no máximo mais umas 2 semanas, mas a gente avisa vocês aí, mas a gente vai se encontrar de novo os 4 aqui, para falar agora sobre vendas. Por favor, quem começa aí, quem encerra para nós aí? Cara, eu quero deixar aberto aqui para todo mundo que perguntou e infelizmente não teve sua pergunta respondida por causa de time. Faça essa sua pergunta depois no meu LinkedIn, que, cara, me coloco à disposição de responder individualmente cada um, para que todas as perguntas sejam sanadas. Caso seja algo complexo, manda uma sugestão, eu gravo um vídeo para o meu canal lá, esclarecendo você, ajudando aí a encontrar o caminho para solucionar aí o seu desafio. Muito obrigado aí a galera que participou, fiquei mó feliz de bater papo com vocês, já estou ansioso para o nosso próximo webinar. Vou chamar aqui Patrick. Boa. Primeiramente, agradecer aí o pessoal da Pai por ter organizado todo o esquema. Foi sempre bom falar de venda, a gente podia realmente falar muito tempo sobre isso e semana que vem ou na outra, né? Logo mais vão ter a parte 2 e é isso, pessoal. Vender é o que importa aí, vamos para cima. Marcão. Valeu aí por estar, experiência incrível aqui, bacana fazer o webinar assim com bastante pergunta. Então eu tenho já aí uma frequência de webinar, mas sempre quando tem bastante pergunta é porque vira uma parada mais real. Então a gente não tem script aqui, a gente não tem um roteiro estruturado, é a nossa prática entregue para vocês aqui de coração mesmo, com bastante intenção de contribuir. Então, bem satisfeito ali de ver a galera perguntando, sinal que fez sentido aí o que a gente está trazendo, vai gerando essas dúvidas, cada vez mais quando tu vai navegando no conteúdo, vai trazendo outras dúvidas, né? E esse é o trabalho de vendas também, tá? Quando tu resolve algo, vai para um outro nível, e aí mais dúvidas surgem, e isso é muito importante todo mundo ter essa consciência. Valeu mesmo aí, pô, prazer fazer esse webinar com pessoas tão qualificadas aí. Perfeito, quero de novo agradecer o tempo de vocês aí, muito obrigado mesmo, a Piper ficou muito feliz por vocês terem aceito rapidamente esse convite e a contribuição foi espetacular. Todos aqui, a gente vai estar passando então as redes sociais de vocês, então se alguém quiser depois fazer as perguntas, como disse o Dario ali direto no LinkedIn, e assim, reflexo das várias perguntas é que a gente conseguiu aqui com vocês comunicar de uma forma que as pessoas conseguem se inserir nesse contexto, isso para mim foi sensacional. A gente vai conversando e vai entrando na história e vai entendendo isso dentro da nossa realidade. Então, mais uma vez, um forte abraço a vocês, muito obrigado e nos aguardem. Estamos juntos no próximo webinar. Valeu, pessoal. Bom dia para todo mundo aí. Valeu.